Fala, Tricolada, beleza? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Peço novamente aquele like esperto, aquela inscrição no canal. Estou sempre fazendo isso, sempre fazendo esse pedido para vocês não esquecerem, porque o like é muito importante. Vamos falar da rapaziada que estreou e, na minha opinião, quem eu acho que já pode até ser titular na terceira rodada. Tem dois jogadores que eu acho que já podem chegar e ser titulares já no próximo jogo. Mesmo com a espinha dorsal mantida, mesmo com bom futebol do primeiro jogo e um time jogando bonito, né? Acho que na primeira rodada o Fluminense jogou bonito. Mesmo assim eu colocaria dois jogadores nesse time aí, eu acho que daria um up, um XP a mais para esse time titular do Fluminense. Mas vamos falar da rapaziada que estreou. Vou deixar de fora a garotada, a molecada de Xerém, o Isaac, que entrou em campo. Vou tirar também o Pedro Rangel dessa minha opinião. É um goleiro da base, o goleiro tem que ter sequência de jogos para a gente conhecer melhor. Ele foi pouco incomodado contra o Nova Iguaçu. Então vou pegar só a rapaziada que veio do Atlético Mineiro, o jogador que veio do Ceará e o menino lá que veio do Ajax. A minha avaliação sobre essas estreias. E em que nível esses jogadores estão, na minha opinião. Em que momento eles podem ajudar. Vamos tentar fazer isso. Então vamos lá. Estrearam o Keno, o Vitor Mendes, zagueiro, o Lima, o meia, o Guga, lateral, o Jorge, lateral, e o Giovani, o menino lá do meio de campo. Começando pelo Keno. O Keno fez um bom jogo na primeira rodada. Ele entrou no segundo tempo, aberto pelo lado esquerdo, foi um dos principais jogadores pelo aquele setor. Jogadas individuais, passe de letra, assistência. Partidaça do Keno na primeira rodada. Já na segunda rodada contra o Nova Iguaçu, ele começou o jogo, já teve um tempo maior de participação. A gente pôde ver um Keno melhor fisicamente, um nível até maior do que os outros que estrearam. Ele se movimentou mais, caindo no lado direito, caindo no lado esquerdo, ajudando no meio de campo, ajudando na marcação. É um jogador que, na minha opinião, está mais bem fisicamente do que os outros e que pode já jogar na terceira rodada, na minha opinião. Já está pronto para ter uma sequência de jogos na equipe titular. O Keno foi muito bem nas duas primeiras rodadas. Outro que me surpreendeu foi o zagueiro Vitor Mendes. Pela tranquilidade, na estreia, um time grande como o Fluminense, no Maracanã, torcida presente. Ele leva em conta, claro, que era o ataque do Nova Iguaçu, mas tem gente que se enrola com o Nova Iguaçu e se enrola com o Flamengo. Quando o cara é fraco, ele se enrola com qualquer time. E com o Nova Iguaçu ele manteve a tranquilidade, jogou ao lado de um zagueiro que ele não está acostumado a jogar, que é o David Braz, e na minha opinião ele teve autoridade e segurança nas ações em que ele teve dentro de campo. É um jogador que atuou bem também, fez uma boa estreia. Outro é o Lima. O Lima é um jogador que fez a estreia dele na primeira rodada. Ele entrou na função do Ganso, ali da criação das jogadas. Ele, na minha opinião, ele não foi tão bem assim. Já na segunda rodada, nesse jogo contra o Nova Iguaçu, ele não foi fazer a função do Ganso. Quem estava com essa missão da criação das jogadas era o Michel Araújo, que não foi bem. Já o Lima teve um pouquinho mais de liberdade, fez a função ali do Martinelli, depois ele fez a função que era do Iago no meio de campo, ele se movimentou mais, fez um golaço, participou da marcação, participou também das ações ofensivas. Então é um cara que também está pedindo espaço. Assim como o Keno, o Lima também está aí na porta de se tornar titular do Fluminense, pela polivalência, por ele fazer mais de uma função, pela necessidade do Fluminense na função do segundo volante e na função de um meia, ali ao lado do Ganso, função que o Iago exerce nesse momento. E eu acho o Lima melhor tecnicamente do que Iago, até em termos de conclusão, chute a gol. É um camarada que pode resolver a questão nisso aí. O Iago, ele tem limitações seríssimas. Então, um cara que estreou bem, assim como o Keno e assim como o Vitor Mendes. Aí eu vou falar dos laterais, que é o Guga e o Jorge. Esses dois vão precisar mais treinamento, mais trabalho na parte física, porque o Guga passou a temporada de 2022 toda praticamente no banco de reservas para o Mariano. Jogou pouco no ano de 2022, ainda teve os problemas físicos. Assim como o Jorge do lado esquerdo, que teve também um ano de 2022 difícil, de banco de reserva e de contusão. Ficou claro na ação desses dois laterais, o Guga até jogou um pouquinho melhor no segundo tempo, mas ficou claro que esses dois laterais vão precisar de mais tempo.
Ainda bem que a gente tem do lado direito Samuel Xavier, que está muito bem, fez uma boa estreia lá em Volta Redonda. E do lado esquerdo a gente tem o Calegari, que jogou bem na estreia e do campeonato. E tem o Alexander, que está lá no Sub-20, voltando para a equipe principal, voltando à seleção, vai ocupar a lateral esquerda, coisa que ele exerceu muito bem no ano de 2022, no finalzinho do Campeonato Brasileiro. Então é bom que a gente já tem os titulares ali, vai dar um tempo maior de preparação física para o Guga, do lado direito, que é um jogador que pode muito bem no futuro ser titular da lateral. E o Jorge, né, principalmente aí que não tenha problemas físicos, o Jorge na lateral esquerda, breve será o titular. Mas no momento, não tem como eles começarem jogando já na terceira rodada, lá no Espírito Santo, no próximo jogo do Fluminense. Vão precisar de uma preparação física melhor. Mas um dos que mais me surpreendeu é o menino Giovani, que veio do Ajax. Pela autoridade, pela coragem, né? Um menino com 20 anos de idade, chegou, bateu escanteio, bateu bola parada. Um menino nessa idade, quando está estreando num clube grande como o Fluminense, e pela pouca idade, ele espera sempre um jogador de mais experiência, mais antigo no clube, bater essas faltas laterais ou bater os escanteios. Não, ele pegava a bola, botava debaixo do braço, ia lá para o escanteio, batia, a bola parava, daí ele foi o primeiro a aparecer para bater, e bateu muito bem, um garoto que pega bem na bola. Ele chutou de fora da área, quase fez um gol. Teve uma outra oportunidade também que ele chutou de fora da área. E fez uma função que é carente no Fluminense. Como o Lima entrou na função do Ganso lá na primeira rodada e não foi tão bem fazendo essa função, já o Giovani foi diferente. Nesse segundo jogo ele entrou aos 19 minutos do segundo tempo, então teve um tempinho interessante para a gente observar. E ele tem um toque diferente na bola. Ele é um jogador que tem mais o cacuete de meia, armador, do camisa 10 e articulador das jogadas. Ele tem mais esse cacuete do que o Michel Araújo, que conduz muito a bola em velocidade, mas não é um jogador de distribuir. Muito mais técnica do que o Iago Felipe e sabe exercer melhor essa função do que o Lima. Então o Giovani vai precisar entrar aí nos próximos jogos. Que vai precisar ter sequência de jogo também, porque lá no Ajax, ele jogava no Ajax B. Então ele vai precisar aí cada vez mais ganhar uma sequência de jogos e de atividade, porque esse moleque, ele vai longe. Ele pode muito bem ser um substituto, ser um reserva imediato para o Ganso nessa função de meio armador. Gostei da atuação do menino Giovani. Então, na minha opinião, nesse momento, para a terceira rodada, quem está aprovado? O Keno, já pode ser titular no próximo jogo. O Lima pode entrar, na minha opinião, no time titular. E o menino Giovani ser uma das primeiras opções aí no segundo tempo, nesse próximo jogo do Fluminense. Aí o Fluminense trabalha num 4-4-2 e trabalha no esquema 4-3-3. Para o Lima entrar no time, para o Keno entrar nesse time titular e dar um upgrade nesse time, dar uma evolução nesse time, para esse time ganhar um pouquinho mais de XP, quem sairia? Quem sairia nesse time? O Fábio é o goleiro titular, o lateral direito é do Samuel Xavier no momento, até o Guga entrar em forma. Eu nem sei se o Guga consegue tomar a titularidade do Samuel Xavier no momento. A zaga é Manuel e Nino. Na lateral esquerda, no momento, é o Calegari. Não sei se o Alexander, voltando sub-20, assume a titularidade no próximo jogo. Aí o meio de campo, num 4-3-3, você tem o André. Na frente você tem o Ganso e ao lado do Ganso tem o Martinelli. Eu tiraria o Martinelli para colocar o Lima. O Lima parece ser um camarada mais seguro na marcação, parece ser um cara mais participativo nas ações ofensivas. Eu acho que ele se encaixaria bem interessante ali ao lado do Ganso. Então você teria Ganso, Lima e André no 4-3-3. E o trio de ataque é o Keno entrando pelo lado esquerdo, o Arias se deslocando para o lado direito e o Cano como referência. Então Keno, Cano e Arias num 4-3-3. Já no 4-4-2 até melhora, porque aí você recoloca o Martinelli no time. Aí fica André, Martinelli, fazendo dupla ali atrás, e mais à frente o Ganso ao lado do Lima. O Iago sai do time, tem menos técnica, é menos decisivo do que o Lima. Então o Iago está fora. O Lima entra no meio de campo para esse quadrado aí. Ganso, Lima, André e Martinelli. Aí no ataque não tem como. Aí é Cano e Arias como titulares. Aí o Keno vai ter que esperar sua oportunidade no segundo tempo. Essa seria a minha formação. Então acho que Keno e Lima estão prontos já para estrear como titulares. Dependendo do esquema tático, claro. O Lima com mais chance na variação tática, ali do 4-3-3 para o 4-4-2. O Lima sempre presente.
Essa é a minha opinião e eu gostaria de ouvir a opinião de vocês aí, quem está pronto para ser já titular na próxima rodada do Fluminense e quem você aprovou nessas estreias do Fluminense na segunda rodada do Campeonato Carioca. Tá confiante? Deixe seu comentário e diga para mim quem você aprovou. Deixa o like também, tá? E se inscreva no canal, compartilha, tamo juntos. Até o próximo vídeo. Fui!